Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Agora você vai conhecer um garoto que já não tem tanta certeza assim que o Papai Noel existe. Ele não fala muito, não reclama, mas a gente sente que algo dentro dele está mudando. Ele cresceu um pouquinho mais do que gostaria. Aquele brilho da infância, aquela fé cega no impossível, está começando a apagar. Ele escuta os adultos, percebe os olhares, as conversas cochichadas, e tudo isso vai criando rachaduras na magia do Natal. Só que justamente quando essa dúvida está mais forte, algo inacreditável acontece. No meio da noite, um trem gigantesco para bem na frente da casa dele. Um trem antigo, imponente, cheio de vapor, barulho de ferro, sino tocando e uma presença quase mágica no ar. Esse trem não é qualquer trem, é o Expresso Polar, e ele só aparece para crianças que ainda têm uma chance de acreditar. É uma jornada emocional. Cada vagão, cada conversa, cada desafio que surge pelo caminho fala diretamente sobre crescer, duvidar, errar, confiar e, principalmente, escolher no que acreditar. Dentro do trem, o garoto encontra outras crianças, cada uma com sua própria personalidade. Tem o menino que acredita demais, a garota confiante e determinada, o garoto solitário que parece sempre deslocado. Todos eles representam fases diferentes da infância, jeitos diferentes de enxergar o mundo. E é isso que torna tudo tão especial. Ninguém ali é igual, mas todos estão no mesmo caminho. O condutor do trem é firme, sério, quase misterioso. Ele não fica explicando tudo, não entrega respostas fáceis. Ele conduz, observa, testa. Porque acreditar não é algo que se ensina com palavras, é algo que se vive. E essa viagem vai exigir coragem, escolhas difíceis e, em alguns momentos, enfrentar o medo de frente. Enquanto o trem corta paisagens congeladas, montanhas gigantes e trilhos perigosos, o garoto vai sendo colocado em situações que refletem exatamente o que ele sente por dentro. Dúvida, insegurança, medo de errar, medo de acreditar e depois se decepcionar. O Natal nesse filme não é só uma data, é um símbolo, um teste de fé. A história começa de um jeito bem silencioso, quase íntimo. É noite de Natal, a casa está escura, todo mundo dormindo, mas o garoto está acordado. Ele não consegue pegar no sono porque algo está martelando na cabeça dele. Ele tenta ouvir, presta atenção em cada barulho da casa, do vento lá fora, do relógio. Ele quer escutar os sinos do trenó do Papai Noel. Só que nada acontece. Silêncio total. E esse silêncio diz muito. Não é só falta de barulho. É a dúvida crescendo. Esse garoto não fala muito, mas o filme deixa claro que ele já ouviu coisas demais. Conversas de adultos, comentários soltos, risadinhas, aquele clima de será que isso é verdade mesmo? Ele ainda quer acreditar, mas já não acredita como antes, e isso dói. Porque quando a gente começa a duvidar, não é só o Papai Noel que entra em questão, é a própria magia do mundo. De repente, algo completamente fora do normal acontece. Um barulho alto, metal raspando, vapor subindo. Um trem gigantesco freia bem na frente da casa dele. Não é um trem comum. Ele ocupa a rua inteira, solta fumaça, tem luzes fortes e parece ter saído de outra época. É o Expresso Polar, e ele não aparece para qualquer um. Ele aparece só para quem ainda está naquela linha fina entre acreditar e desistir. O condutor surge logo depois, um homem sério, firme, com uma voz que não deixa espaço para brincadeira. Ele não tenta convencer o garoto com discursos, ele só diz, tá vindo ou não? Essa pergunta é muito maior do que parece. Não é sobre entrar num trem, é sobre escolher acreditar ou ficar para trás. O garoto hesita, dá um passo para frente, depois recua, o medo bate, e se for mentira? E se ele se decepcionar? Esse é o medo que todo mundo já sentiu alguma vez, o medo de acreditar em algo bonito e quebrar a cara depois. Mas no último segundo, ele corre e sobe no trem. E quando ele entra, não tem mais volta. Dentro do Expresso Polar, o clima é completamente diferente. O trem é enorme por dentro, cheio de crianças, todas vestidas de pijama, animadas, conversando, rindo. Algumas estão cheias de certeza, outras só curiosas.
Logo, o garoto conhece a menina confiante, que acredita sem sombra de dúvida, e o garoto solitário, que parece sempre deslocado, como se não tivesse certeza nem se deveria estar ali. O trem começa a andar e a viagem se inicia, mas não é uma viagem tranquila. Logo de cara ele passa por trilhos perigosos, curvas absurdas, montanhas cobertas de neve. O trem balança, parece que vai descarrilhar a qualquer momento. É impossível não perceber o simbolismo disso. O caminho da fé não é reto, não é seguro, não é confortável. Em um dos primeiros momentos marcantes, o garoto recebe um bilhete. Esse bilhete é a prova de que ele faz parte da viagem. Mas logo depois, ele perde esse bilhete. E esse detalhe é fundamental, porque o bilhete representa a fé dele. Ele entrou no trem, mas ainda não tem certeza se pertence àquele lugar. Perder o bilhete é como perder a própria confiança. Enquanto isso, o condutor observa tudo à distância. Ele não corre para resolver os problemas, ele deixa acontecer. Porque essa viagem não é sobre ser levado, é sobre aprender a caminhar sozinho, mesmo com medo. O garoto sabe que sem ele pode ser tirado do trem, e esse detalhe pesa muito, porque o bilhete não é só um papel. Ele representa a certeza de que ele pertence àquela viagem. Sem ele, a dúvida cresce. E se eu não deveria estar aqui? E se isso tudo for engano? Esse medo é muito real, principalmente para quem já começou a perder a fé em algo que amava. Enquanto tenta resolver isso, o garoto se envolve em situações cada vez mais complicadas. Ele vai parar no topo do trem, enfrenta vento forte, frio intenso, quase cai. O cenário é perigoso, gelado, assustador. Tudo ali parece dizer que aquele caminho não foi feito para crianças. Mas, ao mesmo tempo, cada obstáculo serve para forçar o garoto a agir, a confiar em si mesmo. O condutor continua aparecendo nos momentos certos, mas nunca resolvendo tudo. Ele dá pistas, faz perguntas, lança desafios. Ele parece saber exatamente até onde pode interferir e quando precisa deixar o garoto aprender sozinho. Isso deixa claro que a fé não funciona quando alguém faz tudo por você. Ela só cresce quando você enfrenta o medo por conta própria. Um dos momentos mais marcantes dessa parte envolve o garoto solitário. Ele se sente deslocado o tempo todo, como se não tivesse lugar no mundo. Ele acredita no Papai Noel, mas não acredita em si mesmo. Esse personagem funciona como um espelho do protagonista. Enquanto um duvida da magia, o outro duvida do próprio valor. E essa combinação mostra que acreditar não é só sobre algo externo, mas também sobre quem você é. O trem, então, chega a uma situação extrema. Ele entra numa região completamente congelada, com trilhos cobertos de gelo, passando por cima de lagos congelados, quase como se estivesse desafiando a lógica. A qualquer momento, tudo pode se partir. O risco é real. Não é mais uma aventura divertida, é sobrevivência. E isso simboliza aquele ponto da vida em que acreditar parece perigoso, arriscado, quase infantil. Nesse ponto, o garoto precisa tomar decisões rápidas. Ele ajuda, é ajudado, erra, aprende. Cada ação mostra que ele já não é o mesmo menino inseguro do começo da viagem. Mesmo com medo, ele segue em frente. Mesmo sem certezas, ele escolhe confiar. E isso faz toda a diferença. Outro detalhe importante dessa parte é como a menina confiante continua firme. Ela acredita sem vacilar, mas também não impõe sua fé aos outros. Ela age, lidera, ajuda. O filme mostra que acreditar não é gritar que algo é real, mas viver como se fosse. A tensão aumenta quando o garoto percebe que não dá para voltar atrás. O Expresso Polar segue em frente, e agora ele entende que o destino não é só o Polo Norte. O destino é aquilo que ele vai se tornar ao final da viagem, e isso começa a assustar mais do que o próprio trem. Depois de tudo o que o garoto passou durante a viagem, o Expresso Polar finalmente desacelera. As luzes mudam, o barulho do trem diminui, e quando ele olha pela janela, vê algo que nunca tinha visto antes: o Polo Norte. Não é só um lugar coberto de neve, é um mundo inteiro em movimento. Elfos correndo, luzes piscando, oficinas funcionando, sinos tocando, tudo vive, tudo respira magia.
Nesse momento, o garoto sente um misto de empolgação e medo. Ele chegou até ali, mas a dúvida ainda não sumiu completamente. Ver é uma coisa, acreditar de verdade é outra, e o filme deixa claro que a prova final ainda está por vir. As crianças descem do trem e são organizadas numa grande praça. O clima é de expectativa total. Todo mundo sabe que algo importante vai acontecer. Quando o Papai Noel finalmente aparece, não tem exagero nem espetáculo grandioso demais. Ele surge de forma simples, serena, quase tranquila. E isso é proposital, porque a magia ali não está na aparência, mas no significado. O garoto observa tudo com atenção. Ele vê o Papai Noel, mas ainda assim algo dentro dele hesita. É como se a mente tentasse encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. E é nesse ponto que o filme mostra o verdadeiro conflito. Acreditar não é negar a lógica, é escolher ouvir algo além dela. Chega o momento em que o Papai Noel oferece um presente especial para uma das crianças. O garoto é escolhido. Ele poderia pedir qualquer coisa do mundo, qualquer brinquedo, qualquer objeto, mas sem pensar muito, ele pede um sino do trenó. Esse pedido é simples, mas poderoso. Ele não quer um presente material, ele quer a prova da magia. Quando o Papai Noel entrega o sino, algo estranho acontece. O sino se mexe, mas não toca. Ele olha ao redor e percebe que ninguém estranha aquilo. Para os outros, o som existe, só ele não consegue ouvir, e esse é o momento mais importante da história. O silêncio do sino representa a dúvida final. Mesmo depois de tudo o que viveu, ele ainda não acredita completamente. A fé não pode ser forçada, nem comprada, nem entregue. Ela precisa ser escolhida. No caminho de volta, já no trem, o garoto perde o sino. Ele cai num buraco no chão do vagão, some. Mais uma vez, a magia parece escapar entre os dedos. É frustrante, doloroso, mas isso também faz parte do processo, porque acreditar não significa nunca perder, significa continuar mesmo depois da perda. Quando o garoto finalmente recupera o sino, algo muda. Ele balança o sino mais uma vez e então o som aparece. Claro, forte, inconfundível. Ele escuta e nesse instante não há mais dúvida. Não porque alguém provou algo para ele, mas porque ele decidiu acreditar. O Expresso Polar retorna, deixando cada criança em sua casa. Quando chega a vez do garoto, o trem para exatamente onde havia parado no começo da noite. Tudo parece igual, mas ele não é o mesmo. Ele entra em casa, guarda o sino com cuidado e vai dormir. Anos depois, já adulto, ele conta que com o tempo, quase todo mundo deixou de ouvir o sino. Os pais, os amigos, as pessoas ao redor, o som foi desaparecendo para eles, mas para ele, nunca. Porque ele escolheu manter viva aquela parte da infância que acredita no invisível. Agora você vai conhecer um garoto que já não tem tanta certeza assim que o Papai Noel existe. Ele não fala muito, não reclama, mas a gente sente que algo dentro dele está mudando. Ele cresceu um pouquinho mais do que gostaria. Aquele brilho da infância, aquela fé cega no impossível, está começando a apagar. Ele escuta os adultos, percebe os olhares, as conversas cochichadas, e tudo isso vai criando rachaduras na magia do Natal. Só que justamente quando essa dúvida está mais forte, algo inacreditável acontece. No meio da noite, um trem gigantesco para bem na frente da casa dele. Um trem antigo, imponente, cheio de vapor, barulho de ferro, sino tocando e uma presença quase mágica no ar. Esse trem não é qualquer trem, é o Expresso Polar. E ele só aparece para crianças que ainda têm uma chance de acreditar. É uma jornada emocional. Cada vagão, cada conversa, cada desafio que surge pelo caminho fala diretamente sobre crescer, duvidar, errar, confiar e, principalmente, escolher no que acreditar. Dentro do trem, o garoto encontra outras crianças, cada uma com sua própria personalidade. Tem o menino que acredita demais, a garota confiante e determinada, o garoto solitário que parece sempre deslocado. Todos eles representam fases diferentes da infância, jeitos diferentes de enxergar o mundo. E é isso que torna tudo tão especial. Ninguém ali é igual, mas todos estão no mesmo caminho.
O condutor do trem é firme, sério, quase misterioso. Ele não fica explicando tudo, não entrega respostas fáceis. Ele conduz, observa, testa. Porque acreditar não é algo que se ensina com palavras, é algo que se vive. E essa viagem vai exigir coragem, escolhas difíceis e, em alguns momentos, enfrentar o medo de frente. Enquanto o trem corta paisagens congeladas, montanhas gigantes e trilhos perigosos, o garoto vai sendo colocado em situações que refletem exatamente o que ele sente por dentro. Dúvida, insegurança, medo de errar, medo de acreditar e depois se decepcionar. O Natal nesse filme não é só uma data, é um símbolo, um teste de fé. A história começa de um jeito bem silencioso, quase íntimo. É noite de Natal, a casa está escura, todo mundo dormindo, mas o garoto está acordado. Ele não consegue pegar no sono porque algo está martelando na cabeça dele. Ele tenta ouvir, presta atenção em cada barulho da casa, do vento lá fora, do relógio. Ele quer escutar os sinos do trenó do Papai Noel. Só que nada acontece. Silêncio total. E esse silêncio diz muito. Não é só falta de barulho, é a dúvida crescendo. Esse garoto não fala muito, mas o filme deixa claro que ele já ouviu coisas demais. Conversas de adultos, comentários soltos, risadinhas, aquele clima de será que isso é verdade mesmo? Ele ainda quer acreditar, mas já não acredita como antes, e isso dói. Porque quando a gente começa a duvidar, não é só o Papai Noel que entra em questão, é a própria magia do mundo. De repente, algo completamente fora do normal acontece. Um barulho alto, metal raspando, vapor subindo. Um trem gigantesco freia bem na frente da casa dele. Não é um trem comum. Ele ocupa a rua inteira, solta fumaça, tem luzes fortes e parece ter saído de outra época. É o Expresso Polar, e ele não aparece para qualquer um. Ele aparece só para quem ainda está naquela linha fina entre acreditar e desistir. O condutor surge logo depois, um homem sério, firme, com uma voz que não deixa espaço para brincadeira. Ele não tenta convencer o garoto com discursos, ele só diz, tá vindo ou não? Essa pergunta é muito maior do que parece. Não é sobre entrar num trem, é sobre escolher acreditar ou ficar para trás. O garoto hesita, dá um passo para frente, depois recua, o medo bate, e se for mentira? E se ele se decepcionar? Esse é o medo que todo mundo já sentiu alguma vez, o medo de acreditar em algo bonito e quebrar a cara depois. Mas no último segundo, ele corre e sobe no trem. E quando ele entra, não tem mais volta. Dentro do Expresso Polar, o clima é completamente diferente. O trem é enorme por dentro, cheio de crianças, todas vestidas de pijama, animadas, conversando, rindo. Algumas estão cheias de certeza, outras só curiosas. Logo o garoto conhece a menina confiante, que acredita sem sombra de dúvida, e o garoto solitário, que parece sempre deslocado, como se não tivesse certeza nem se deveria estar ali. O trem começa a andar e a viagem se inicia, mas não é uma viagem tranquila. Logo de cara ele passa por trilhos perigosos, curvas absurdas, montanhas cobertas de neve. O trem balança, parece que vai descarrilhar a qualquer momento. É impossível não perceber o simbolismo disso. O caminho da fé não é reto, não é seguro, não é confortável. Em um dos primeiros momentos marcantes, o garoto recebe um bilhete. Esse bilhete é a prova de que ele faz parte da viagem. Mas logo depois, ele perde esse bilhete. E esse detalhe é fundamental, porque o bilhete representa a fé dele. Ele entrou no trem, mas ainda não tem certeza se pertence àquele lugar. Perder o bilhete é como perder a própria confiança. Enquanto isso, o condutor observa tudo à distância. Ele não corre para resolver os problemas, ele deixa acontecer. Porque essa viagem não é sobre ser levado, é sobre aprender a caminhar sozinho, mesmo com medo. O garoto sabe que sem ele pode ser tirado do trem, e esse detalhe pesa muito, porque o bilhete não é só um papel. Ele representa a certeza de que ele pertence àquela viagem. Sem ele, a dúvida cresce. E se eu não deveria estar aqui? E se isso tudo for engano? Esse medo é muito real, principalmente para quem já começou a perder a fé em algo que amava. Enquanto tenta resolver isso, o garoto se envolve em situações cada vez mais complicadas. Ele vai parar no topo do trem, enfrenta vento forte, frio intenso, quase cai. O cenário é perigoso, gelado, assustador. Tudo ali parece dizer que aquele caminho não foi feito para crianças. Mas, ao mesmo tempo,
Cada obstáculo serve para forçar o garoto a agir, a confiar em si mesmo. O condutor continua aparecendo nos momentos certos, mas nunca resolvendo tudo. Ele dá pistas, faz perguntas, lança desafios. Ele parece saber exatamente até onde pode interferir e quando precisa deixar o garoto aprender sozinho. Isso deixa claro que a fé não funciona quando alguém faz tudo por você. Ela só cresce quando você enfrenta o medo por conta própria. Um dos momentos mais marcantes dessa parte envolve o garoto solitário. Ele se sente deslocado o tempo todo, como se não tivesse lugar no mundo. Ele acredita no Papai Noel, mas não acredita em si mesmo. Esse personagem funciona como um espelho do protagonista. Enquanto um duvida da magia, o outro duvida do próprio valor. E essa combinação mostra que acreditar não é só sobre algo externo, mas também sobre quem você é. O trem, então, chega a uma situação extrema. Ele entra numa região completamente congelada, com trilhos cobertos de gelo, passando por cima de lagos congelados, quase como se estivesse desafiando a lógica. A qualquer momento, tudo pode se partir. O risco é real. Não é mais uma aventura divertida, é sobrevivência. E isso simboliza aquele ponto da vida em que acreditar parece perigoso, arriscado, quase infantil. Nesse ponto, o garoto precisa tomar decisões rápidas. Ele ajuda, é ajudado, erra, aprende. Cada ação mostra que ele já não é o mesmo menino inseguro do começo da viagem. Mesmo com medo, ele segue em frente. Mesmo sem certezas, ele escolhe confiar. E isso faz toda a diferença. Outro detalhe importante dessa parte é como a menina confiante continua firme. Ela acredita sem vacilar, mas também não impõe sua fé aos outros. Ela age, lidera, ajuda. O filme mostra que acreditar não é gritar que algo é real, mas viver como se fosse. A tensão aumenta quando o garoto percebe que não dá para voltar atrás. O Expresso Polar segue em frente e agora ele entende que o destino não é só o Polo Norte. O destino é aquilo que ele vai se tornar ao final da viagem. E isso começa a assustar mais do que o próprio trem. Depois de tudo o que o garoto passou durante a viagem, o Expresso Polar finalmente desacelera. As luzes mudam, o barulho do trem diminui, e quando ele olha pela janela, vê algo que nunca tinha visto antes: o Polo Norte. Não é só um lugar coberto de neve, é um mundo inteiro em movimento. Elfos correndo, luzes piscando, oficinas funcionando, sinos tocando, tudo vive, tudo respira magia. Nesse momento, o garoto sente um misto de empolgação e medo. Ele chegou até ali, mas a dúvida ainda não sumiu completamente. Ver é uma coisa, acreditar de verdade é outra, e o filme deixa claro que a prova final ainda está por vir. As crianças descem do trem e são organizadas numa grande praça. O clima é de expectativa total. Todo mundo sabe que algo importante vai acontecer. Quando o Papai Noel finalmente aparece, não tem exagero nem espetáculo grandioso demais. Ele surge de forma simples, serena, quase tranquila. E isso é proposital, porque a magia ali não está na aparência, mas no significado. O garoto observa tudo com atenção. Ele vê o Papai Noel, mas ainda assim algo dentro dele hesita. É como se a mente tentasse encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. E é nesse ponto que o filme mostra o verdadeiro conflito. Acreditar não é negar a lógica, é escolher ouvir algo além dela. Chega o momento em que o Papai Noel oferece um presente especial para uma das crianças. O garoto é escolhido. Ele poderia pedir qualquer coisa do mundo, qualquer brinquedo, qualquer objeto, mas sem pensar muito, ele pede um sino do trenó. Esse pedido é simples, mas poderoso. Ele não quer um presente material, ele quer a prova da magia. Quando o Papai Noel entrega o sino, algo estranho acontece. O sino se mexe, mas não toca. Ele olha ao redor e percebe que ninguém estranha aquilo. Para os outros, o som existe, só ele não consegue ouvir, e esse é o momento mais importante da história. O silêncio do sino representa a dúvida final. Mesmo depois de tudo o que viveu, ele ainda não acredita completamente.
A fé não pode ser forçada, nem comprada, nem entregue. Ela precisa ser escolhida. No caminho de volta, já no trem, o garoto perde o sino. Ele cai num buraco no chão do vagão, some. Mais uma vez, a magia parece escapar entre os dedos. É frustrante, doloroso, mas isso também faz parte do processo, porque acreditar não significa nunca perder, significa continuar mesmo depois da perda. Quando o garoto finalmente recupera o sino, algo muda. Ele balança o sino mais uma vez e então o som aparece. Claro, forte, inconfundível. Ele escuta e nesse instante não há mais dúvida. Não porque alguém provou algo para ele, mas porque ele decidiu acreditar. O expresso polar retorna, deixando cada criança em sua casa. Quando chega a vez do garoto, o trem para exatamente onde havia parado no começo da noite. Tudo parece igual, mas ele não é o mesmo. Ele entra em casa, guarda o sino com cuidado e vai dormir. Anos depois, já adulto, ele conta que com o tempo, quase todo mundo deixou de ouvir o sino. Os pais, os amigos, as pessoas ao redor. O som foi desaparecendo para eles, mas para ele, nunca. Porque ele escolheu manter viva aquela parte da infância que acredita no invisível. Agora você vai conhecer um garoto que já não tem tanta certeza assim que o Papai Noel existe. Ele não fala muito, não reclama, mas a gente sente que algo dentro dele está mudando. Ele cresceu um pouquinho mais do que gostaria. Aquele brilho da infância, aquela fé cega no impossível, está começando a apagar. Ele escuta os adultos, percebe os olhares, as conversas cochichadas, e tudo isso vai criando rachaduras na magia do Natal. Só que justamente quando essa dúvida está mais forte, algo inacreditável acontece. No meio da noite, um trem gigantesco para bem na frente da casa dele. Um trem antigo, imponente, cheio de vapor, barulho de ferro, sino tocando e uma presença quase mágica no ar. Esse trem não é qualquer trem, é o Expresso Polar. E ele só aparece para crianças que ainda têm uma chance de acreditar. É uma jornada emocional. Cada vagão, cada conversa, cada desafio que surge pelo caminho fala diretamente sobre crescer, duvidar, errar, confiar e, principalmente, escolher no que acreditar. Dentro do trem, o garoto encontra outras crianças, cada uma com sua própria personalidade. Tem o menino que acredita demais, a garota confiante e determinada, o garoto solitário que parece sempre deslocado. Todos eles representam fases diferentes da infância, jeitos diferentes de enxergar o mundo. E é isso que torna tudo tão especial. Ninguém ali é igual, mas todos estão no mesmo caminho. O condutor do trem é firme, sério, quase misterioso. Ele não fica explicando tudo, não entrega respostas fáceis. Ele conduz, observa, testa. Porque acreditar não é algo que se ensina com palavras, é algo que se vive. E essa viagem vai exigir coragem, escolhas difíceis e, em alguns momentos, enfrentar o medo de frente. Enquanto o trem corta paisagens congeladas, montanhas gigantes e trilhos perigosos, o garoto vai sendo colocado em situações que refletem exatamente o que ele sente por dentro. Dúvida, insegurança, medo de errar, medo de acreditar e depois se decepcionar. O Natal nesse filme não é só uma data, é um símbolo, um teste de fé. A história começa de um jeito bem silencioso, quase íntimo. É noite de Natal, a casa está escura, todo mundo dormindo, mas o garoto está acordado. Ele não consegue pegar no sono porque algo está martelando na cabeça dele. Ele tenta ouvir, presta atenção em cada barulho da casa, do vento lá fora, do relógio. Ele quer escutar os sinos do trenó do Papai Noel. Só que nada acontece. Silêncio total. E esse silêncio diz muito. Não é só falta de barulho, é a dúvida crescendo. Esse garoto não fala muito, mas o filme deixa claro que ele já ouviu coisas demais. Conversas de adultos, comentários soltos, risadinhas, aquele clima de será que isso é verdade mesmo? Ele ainda quer acreditar, mas já não acredita como antes, e isso dói. Porque quando a gente começa a duvidar, não é só o Papai Noel que entra em questão, é a própria magia do mundo. De repente, algo completamente fora do normal acontece. Um barulho alto, metal raspando, vapor subindo. Um trem gigantesco freia bem na frente da casa dele. Não é um trem comum,
Ele ocupa a rua inteira, solta fumaça, tem luzes fortes e parece ter saído de outra época. É o Expresso Polar, e ele não aparece para qualquer um. Ele aparece só para quem ainda está naquela linha fina entre acreditar e desistir. O condutor surge logo depois, um homem sério, firme, com uma voz que não deixa espaço para brincadeira. Ele não tenta convencer o garoto com discursos, ele só diz, tá vindo ou não? Essa pergunta é muito maior do que parece. Não é sobre entrar num trem, é sobre escolher acreditar ou ficar para trás. O garoto hesita, dá um passo para frente, depois recua, o medo bate, e se for mentira? E se ele se decepcionar? Esse é o medo que todo mundo já sentiu alguma vez, o medo de acreditar em algo bonito e quebrar a cara depois. Mas no último segundo, ele corre e sobe no trem. E quando ele entra, não tem mais volta. Dentro do Expresso Polar, o clima é completamente diferente. O trem é enorme por dentro, cheio de crianças, todas vestidas de pijama, animadas, conversando, rindo. Algumas estão cheias de certeza, outras só curiosas. Logo o garoto conhece a menina confiante, que acredita sem sombra de dúvida, e o garoto solitário, que parece sempre deslocado, como se não tivesse certeza nem se deveria estar ali. O trem começa a andar e a viagem se inicia, mas não é uma viagem tranquila. Logo de cara ele passa por trilhos perigosos, curvas absurdas, montanhas cobertas de neve. O trem balança, parece que vai descarrilhar a qualquer momento. É impossível não perceber o simbolismo disso. O caminho da fé não é reto, não é seguro, não é confortável. Em um dos primeiros momentos marcantes, o garoto recebe um bilhete. Esse bilhete é a prova de que ele faz parte da viagem. Mas logo depois, ele perde esse bilhete. E esse detalhe é fundamental, porque o bilhete representa a fé dele. Ele entrou no trem, mas ainda não tem certeza se pertence àquele lugar. Perder o bilhete é como perder a própria confiança. Enquanto isso, o condutor observa tudo à distância. Ele não corre para resolver os problemas, ele deixa acontecer. Porque essa viagem não é sobre ser levado, é sobre aprender a caminhar sozinho, mesmo com medo. O garoto sabe que sem ele pode ser tirado do trem, e esse detalhe pesa muito, porque o bilhete não é só um papel. Ele representa a certeza de que ele pertence àquela viagem. Sem ele, a dúvida cresce. E se eu não deveria estar aqui? E se isso tudo for engano? Esse medo é muito real, principalmente para quem já começou a perder a fé em algo que amava. Enquanto tenta resolver isso, o garoto se envolve em situações cada vez mais complicadas. Ele vai parar no topo do trem, enfrenta vento forte, frio intenso, quase cai. O cenário é perigoso, gelado, assustador. Tudo ali parece dizer que aquele caminho não foi feito para crianças. Mas, ao mesmo tempo, cada obstáculo serve para forçar o garoto a agir, a confiar em si mesmo. O condutor continua aparecendo nos momentos certos, mas nunca resolvendo tudo. Ele dá pistas, faz perguntas, lança desafios. Ele parece saber exatamente até onde pode interferir e quando precisa deixar o garoto aprender sozinho. Isso deixa claro que a fé não funciona quando alguém faz tudo por você. Ela só cresce quando você enfrenta o medo por conta própria. Um dos momentos mais marcantes dessa parte envolve o garoto solitário. Ele se sente deslocado o tempo todo, como se não tivesse lugar no mundo. Ele acredita no Papai Noel, mas não acredita em si mesmo. Esse personagem funciona como um espelho do protagonista. Enquanto um duvida da magia, o outro duvida do próprio valor. E essa combinação mostra que acreditar não é só sobre algo externo, mas também sobre quem você é. O trem, então, chega a uma situação extrema. Ele entra numa região completamente congelada, com trilhos cobertos de gelo, passando por cima de lagos congelados, quase como se estivesse desafiando a lógica. A qualquer momento, tudo pode se partir. O risco é real. Não é mais uma aventura divertida, é sobrevivência. E isso simboliza aquele ponto da vida em que acreditar parece perigoso, arriscado, quase infantil. Nesse ponto, o garoto precisa tomar decisões rápidas. Ele ajuda, é ajudado, erra, aprende. Cada ação mostra que ele já não é o mesmo menino inseguro do começo da viagem. Mesmo com medo, ele segue em frente. Mesmo sem certezas, ele escolhe confiar. E isso faz toda a diferença.
Outro detalhe importante dessa parte é como a menina confiante continua firme. Ela acredita sem vacilar, mas também não impõe sua fé aos outros. Ela age, lidera, ajuda. O filme mostra que acreditar não é gritar que algo é real, mas viver como se fosse. A tensão aumenta quando o garoto percebe que não dá para voltar atrás. O Expresso Polar segue em frente e agora ele entende que o destino não é só o Polo Norte. O destino é aquilo que ele vai se tornar ao final da viagem. E isso começa a assustar mais do que o próprio trem. Depois de tudo o que o garoto passou durante a viagem, o Expresso Polar finalmente desacelera. As luzes mudam, o barulho do trem diminui e quando ele olha pela janela, vê algo que nunca tinha visto antes: o Polo Norte. Não é só um lugar coberto de neve, é um mundo inteiro em movimento. Elfos correndo, luzes piscando, oficinas funcionando, sinos tocando, tudo vive, tudo respira magia. Nesse momento, o garoto sente um misto de empolgação e medo. Ele chegou até ali, mas a dúvida ainda não sumiu completamente. Ver é uma coisa, acreditar de verdade é outra, e o filme deixa claro que a prova final ainda está por vir. As crianças descem do trem e são organizadas numa grande praça. O clima é de expectativa total. Todo mundo sabe que algo importante vai acontecer. Quando o Papai Noel finalmente aparece, não tem exagero nem espetáculo grandioso demais. Ele surge de forma simples, serena, quase tranquila. E isso é proposital, porque a magia ali não está na aparência, mas no significado. O garoto observa tudo com atenção. Ele vê o Papai Noel, mas ainda assim algo dentro dele hesita. É como se a mente tentasse encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. E é nesse ponto que o filme mostra o verdadeiro conflito. Acreditar não é negar a lógica, é escolher ouvir algo além dela. Chega o momento em que o Papai Noel oferece um presente especial para uma das crianças. O garoto é escolhido. Ele poderia pedir qualquer coisa do mundo, qualquer brinquedo, qualquer objeto, mas sem pensar muito, ele pede um sino do trenó. Esse pedido é simples, mas poderoso. Ele não quer um presente material, ele quer a prova da magia. Quando o Papai Noel entrega o sino, algo estranho acontece. O sino se mexe, mas não toca. Ele olha ao redor e percebe que ninguém estranha aquilo. Para os outros, o som existe, só ele não consegue ouvir, e esse é o momento mais importante da história. O silêncio do sino representa a dúvida final. Mesmo depois de tudo o que viveu, ele ainda não acredita completamente. A fé não pode ser forçada, nem comprada, nem entregue. Ela precisa ser escolhida. No caminho de volta, já no trem, o garoto perde o sino. Ele cai num buraco no chão do vagão, some. Mais uma vez, a magia parece escapar entre os dedos. É frustrante, doloroso, mas isso também faz parte do processo, porque acreditar não significa nunca perder, significa continuar mesmo depois da perda. Quando o garoto finalmente recupera o sino, algo muda. Ele balança o sino mais uma vez e então o som aparece. Claro, forte, inconfundível. Ele escuta e nesse instante não há mais dúvida. Não porque alguém provou algo para ele, mas porque ele decidiu acreditar. O Expresso Polar retorna, deixando cada criança em sua casa. Quando chega a vez do garoto, o trem para exatamente onde havia parado no começo da noite. Tudo parece igual, mas ele não é o mesmo. Ele entra em casa, guarda o sino com cuidado e vai dormir. Anos depois, já adulto, ele conta que com o tempo, quase todo mundo deixou de ouvir o sino. Os pais, os amigos, as pessoas ao redor, o som foi desaparecendo para eles, mas para ele, nunca. Porque ele escolheu manter viva aquela parte da infância que acredita no invisível. Agora você vai conhecer um garoto que já não tem tanta certeza assim que o Papai Noel existe. Ele não fala muito, não reclama, mas a gente sente que algo dentro dele está mudando. Ele cresceu um pouquinho mais do que gostaria. Aquele brilho da infância, aquela fé cega no impossível, está começando a apagar. Ele escuta os adultos, percebe os olhares, as conversas cochichadas,
E tudo isso vai criando rachaduras na magia do Natal. Só que justamente quando essa dúvida está mais forte, algo inacreditável acontece. No meio da noite, um trem gigantesco para bem na frente da casa dele. Um trem antigo, imponente, cheio de vapor, barulho de ferro, sino tocando e uma presença quase mágica no ar. Esse trem não é qualquer trem, é o Expresso Polar, e ele só aparece para crianças que ainda têm uma chance de acreditar. É uma jornada emocional. Cada vagão, cada conversa, cada desafio que surge pelo caminho fala diretamente sobre crescer, duvidar, errar, confiar e, principalmente, escolher no que acreditar. Dentro do trem, o garoto encontra outras crianças, cada uma com sua própria personalidade. Tem o menino que acredita demais, a garota confiante e determinada, o garoto solitário que parece sempre deslocado. Todos eles representam fases diferentes da infância, jeitos diferentes de enxergar o mundo. E é isso que torna tudo tão especial. Ninguém ali é igual, mas todos estão no mesmo caminho. O condutor do trem é firme, sério, quase misterioso. Ele não fica explicando tudo, não entrega respostas fáceis. Ele conduz, observa, testa. Porque acreditar não é algo que se ensina com palavras, é algo que se vive. E essa viagem vai exigir coragem, escolhas difíceis e, em alguns momentos, enfrentar o medo de frente. Enquanto o trem corta paisagens congeladas, montanhas gigantes e trilhos perigosos, o garoto vai sendo colocado em situações que refletem exatamente o que ele sente por dentro. Dúvida, insegurança, medo de errar, medo de acreditar e depois se decepcionar. O Natal nesse filme não é só uma data, é um símbolo, um teste de fé. A história começa de um jeito bem silencioso, quase íntimo. É noite de Natal, a casa está escura, todo mundo dormindo, mas o garoto está acordado. Ele não consegue pegar no sono porque algo está martelando na cabeça dele. Ele tenta ouvir, presta atenção em cada barulho da casa, do vento lá fora, do relógio. Ele quer escutar os sinos do trenó do Papai Noel. Só que nada acontece. Silêncio total. E esse silêncio diz muito. Não é só falta de barulho, é a dúvida crescendo. Esse garoto não fala muito, mas o filme deixa claro que ele já ouviu coisas demais. Conversas de adultos, comentários soltos, risadinhas, aquele clima de será que isso é verdade mesmo? Ele ainda quer acreditar, mas já não acredita como antes, e isso dói. Porque quando a gente começa a duvidar, não é só o Papai Noel que entra em questão, é a própria magia do mundo. De repente, algo completamente fora do normal acontece. Um barulho alto, metal raspando, vapor subindo. Um trem gigantesco freia bem na frente da casa dele. Não é um trem comum. Ele ocupa a rua inteira, solta fumaça, tem luzes fortes e parece ter saído de outra época. É o Expresso Polar, e ele não aparece para qualquer um. Ele aparece só para quem ainda está naquela linha fina entre acreditar e desistir. O condutor surge logo depois, um homem sério, firme, com uma voz que não deixa espaço para brincadeira. Ele não tenta convencer o garoto com discursos, ele só diz, tá vindo ou não? Essa pergunta é muito maior do que parece. Não é sobre entrar num trem, é sobre escolher acreditar ou ficar para trás. O garoto hesita, dá um passo para frente, depois recua, o medo bate, e se for mentira? E se ele se decepcionar? Esse é o medo que todo mundo já sentiu alguma vez, o medo de acreditar em algo bonito e quebrar a cara depois. Mas no último segundo, ele corre e sobe no trem. E quando ele entra, não tem mais volta. Dentro do Expresso Polar, o clima é completamente diferente. O trem é enorme por dentro, cheio de crianças, todas vestidas de pijama, animadas, conversando, rindo. Algumas estão cheias de certeza, outras só curiosas. Logo o garoto conhece a menina confiante, que acredita sem sombra de dúvida, e o garoto solitário, que parece sempre deslocado, como se não tivesse certeza nem se deveria estar ali. O trem começa a andar e a viagem se inicia, mas não é uma viagem tranquila. Logo de cara ele passa por trilhos perigosos, curvas absurdas, montanhas cobertas de neve. O trem balança, parece que vai descarrilhar a qualquer momento. É impossível não perceber o simbolismo disso. O caminho da fé não é reto, não é seguro, não é confortável. Em um dos primeiros momentos marcantes, o garoto recebe um bilhete. Esse bilhete é a prova de que ele faz parte da viagem. Mas logo depois, ele perde esse bilhete.
E esse detalhe é fundamental, porque o bilhete representa a fé dele. Ele entrou no trem, mas ainda não tem certeza se pertence àquele lugar. Perder o bilhete é como perder a própria confiança. Enquanto isso, o condutor observa tudo à distância. Ele não corre para resolver os problemas, ele deixa acontecer. Porque essa viagem não é sobre ser levado, é sobre aprender a caminhar sozinho, mesmo com medo. O garoto sabe que sem ele pode ser tirado do trem, e esse detalhe pesa muito, porque o bilhete não é só um papel. Ele representa a certeza de que ele pertence àquela viagem. Sem ele, a dúvida cresce. E se eu não deveria estar aqui? E se isso tudo for engano? Esse medo é muito real, principalmente para quem já começou a perder a fé em algo que amava. Enquanto tenta resolver isso, o garoto se envolve em situações cada vez mais complicadas. Ele vai parar no topo do trem, enfrenta vento forte, frio intenso, quase cai. O cenário é perigoso, gelado, assustador. Tudo ali parece dizer que aquele caminho não foi feito para crianças. Mas, ao mesmo tempo, cada obstáculo serve para forçar o garoto a agir, a confiar em si mesmo. O condutor continua aparecendo nos momentos certos, mas nunca resolvendo tudo. Ele dá pistas, faz perguntas, lança desafios. Ele parece saber exatamente até onde pode interferir e quando precisa deixar o garoto aprender sozinho. Isso deixa claro que a fé não funciona quando alguém faz tudo por você. Ela só cresce quando você enfrenta o medo por conta própria. Um dos momentos mais marcantes dessa parte envolve o garoto solitário. Ele se sente deslocado o tempo todo, como se não tivesse lugar no mundo. Ele acredita no Papai Noel, mas não acredita em si mesmo. Esse personagem funciona como um espelho do protagonista. Enquanto um duvida da magia, o outro duvida do próprio valor. E essa combinação mostra que acreditar não é só sobre algo externo, mas também sobre quem você é. O trem, então, chega a uma situação extrema. Ele entra numa região completamente congelada, com trilhos cobertos de gelo, passando por cima de lagos congelados, quase como se estivesse desafiando a lógica. A qualquer momento, tudo pode se partir. O risco é real. Não é mais uma aventura divertida, é sobrevivência. E isso simboliza aquele ponto da vida em que acreditar parece perigoso, arriscado, quase infantil. Nesse ponto, o garoto precisa tomar decisões rápidas. Ele ajuda, é ajudado, erra, aprende. Cada ação mostra que ele já não é o mesmo menino inseguro do começo da viagem. Mesmo com medo, ele segue em frente. Mesmo sem certezas, ele escolhe confiar. E isso faz toda a diferença. Outro detalhe importante dessa parte é como a menina confiante continua firme. Ela acredita sem vacilar, mas também não impõe sua fé aos outros. Ela age, lidera, ajuda. O filme mostra que acreditar não é gritar que algo é real, mas viver como se fosse. A tensão aumenta quando o garoto percebe que não dá para voltar atrás. O Expresso Polar segue em frente e agora ele entende que o destino não é só o Polo Norte. O destino é aquilo que ele vai se tornar ao final da viagem. E isso começa a assustar mais do que o próprio trem. Depois de tudo o que o garoto passou durante a viagem, o Expresso Polar finalmente desacelera. As luzes mudam, o barulho do trem diminui e quando ele olha pela janela, vê algo que nunca tinha visto antes: o Polo Norte. Não é só um lugar coberto de neve, é um mundo inteiro em movimento. Elfos correndo, luzes piscando, oficinas funcionando, sinos tocando, tudo vive, tudo respira magia. Nesse momento, o garoto sente um misto de empolgação e medo. Ele chegou até ali, mas a dúvida ainda não sumiu completamente. Ver é uma coisa, acreditar de verdade é outra, e o filme deixa claro que a prova final ainda está por vir. As crianças descem do trem e são organizadas numa grande praça. O clima é de expectativa total. Todo mundo sabe que algo importante vai acontecer. Quando o Papai Noel finalmente aparece, não tem exagero nem espetáculo grandioso demais. Ele surge de forma simples, serena, quase tranquila. E isso é proposital, porque a magia ali não está na aparência, mas no significado.
O garoto observa tudo com atenção. Ele vê o Papai Noel, mas ainda assim algo dentro dele hesita. É como se a mente tentasse encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. E é nesse ponto que o filme mostra o verdadeiro conflito. Acreditar não é negar a lógica, é escolher ouvir algo além dela. Chega o momento em que o Papai Noel oferece um presente especial para uma das crianças. O garoto é escolhido. Ele poderia pedir qualquer coisa do mundo, qualquer brinquedo, qualquer objeto, mas, sem pensar muito, ele pede um sino do trenó. Esse pedido é simples, mas poderoso. Ele não quer um presente material, ele quer a prova da magia. Quando o Papai Noel entrega o sino, algo estranho acontece. O sino se mexe, mas não toca. Ele olha ao redor e percebe que ninguém estranha aquilo. Para os outros, o som existe, só ele não consegue ouvir, e esse é o momento mais importante da história. O silêncio do sino representa a dúvida final. Mesmo depois de tudo o que viveu, ele ainda não acredita completamente. A fé não pode ser forçada, nem comprada, nem entregue. Ela precisa ser escolhida. No caminho de volta, já no trem, o garoto perde o sino. Ele cai num buraco no chão do vagão, some. Mais uma vez, a magia parece escapar entre os dedos. É frustrante, doloroso, mas isso também faz parte do processo, porque acreditar não significa nunca perder, significa continuar mesmo depois da perda. Quando o garoto finalmente recupera o sino, algo muda. Ele balança o sino mais uma vez e então o som aparece. Claro, forte, inconfundível. Ele escuta e nesse instante não há mais dúvida. Não porque alguém provou algo para ele, mas porque ele decidiu acreditar. O Expresso Polar retorna, deixando cada criança em sua casa. Quando chega a vez do garoto, o trem para exatamente onde havia parado no começo da noite. Tudo parece igual, mas ele não é o mesmo. Ele entra em casa, guarda o sino com cuidado e vai dormir. Anos depois, já adulto, ele conta que com o tempo, quase todo mundo deixou de ouvir o sino. Os pais, os amigos, as pessoas ao redor. O som foi desaparecendo para eles, mas para ele, nunca. Porque ele escolheu manter viva aquela parte da infância que acredita no invisível. Agora você vai conhecer um garoto que já não tem tanta certeza assim que o Papai Noel existe. Ele não fala muito, não reclama, mas a gente sente que algo dentro dele está mudando. Ele cresceu um pouquinho mais do que gostaria. Aquele brilho da infância, aquela fé cega no impossível, está começando a apagar. Ele escuta os adultos, percebe os olhares, as conversas cochichadas, e tudo isso vai criando rachaduras na magia do Natal. Só que justamente quando essa dúvida está mais forte, algo inacreditável acontece. No meio da noite, um trem gigantesco para bem na frente da casa dele. Um trem antigo, imponente, cheio de vapor, barulho de ferro, sino tocando e uma presença quase mágica no ar. Esse trem não é qualquer trem, é o Expresso Polar. E ele só aparece para crianças que ainda têm uma chance de acreditar. É uma jornada emocional. Cada vagão, cada conversa, cada desafio que surge pelo caminho fala diretamente sobre crescer, duvidar, errar, confiar e, principalmente, escolher no que acreditar. Dentro do trem, o garoto encontra outras crianças, cada uma com sua própria personalidade. Tem o menino que acredita demais, a garota confiante e determinada, o garoto solitário que parece sempre deslocado. Todos eles representam fases diferentes da infância, jeitos diferentes de enxergar o mundo. E é isso que torna tudo tão especial. Ninguém ali é igual, mas todos estão no mesmo caminho. O condutor do trem é firme, sério, quase misterioso. Ele não fica explicando tudo, não entrega respostas fáceis. Ele conduz, observa, testa, porque acreditar não é algo que se ensina com palavras, é algo que se vive. E essa viagem vai exigir coragem, escolhas difíceis e, em alguns momentos, enfrentar o medo de frente. Enquanto o trem corta paisagens congeladas, montanhas gigantes e trilhos perigosos, o garoto vai sendo colocado em situações que refletem exatamente o que ele sente por dentro. Dúvida, insegurança, medo de errar, medo de acreditar e depois se decepcionar. O Natal nesse filme não é só uma data, é um símbolo,
um teste de fé. A história começa de um jeito bem silencioso, quase íntimo. É noite de Natal, a casa está escura, todo mundo dormindo, mas o garoto está acordado. Ele não consegue pegar no sono porque algo está martelando na cabeça dele. Ele tenta ouvir, presta atenção em cada barulho da casa, do vento lá fora, do relógio. Ele quer escutar os sinos do trenó do Papai Noel. Só que nada acontece. Silêncio total. E esse silêncio diz muito. Não é só falta de barulho, é a dúvida crescendo. Esse garoto não fala muito, mas o filme deixa claro que ele já ouviu coisas demais. Conversas de adultos, comentários soltos, risadinhas, aquele clima de será que isso é verdade mesmo? Ele ainda quer acreditar, mas já não acredita como antes, e isso dói. Porque quando a gente começa a duvidar, não é só o Papai Noel que entra em questão, é a própria magia do mundo. De repente, algo completamente fora do normal acontece. Um barulho alto, metal raspando, vapor subindo. Um trem gigantesco freia bem na frente da casa dele. Não é um trem comum. Ele ocupa a rua inteira, solta fumaça, tem luzes fortes e parece ter saído de outra época. É o Expresso Polar, e ele não aparece para qualquer um. Ele aparece só para quem ainda está naquela linha fina entre acreditar e desistir. O condutor surge logo depois, um homem sério, firme, com uma voz que não deixa espaço para brincadeira. Ele não tenta convencer o garoto com discursos, ele só diz, tá vindo ou não? Essa pergunta é muito maior do que parece. Não é sobre entrar num trem, é sobre escolher acreditar ou ficar para trás. O garoto hesita, dá um passo para frente, depois recua, o medo bate. E se for mentira? E se ele se decepcionar? Esse é o medo que todo mundo já sentiu alguma vez, o medo de acreditar em algo bonito e quebrar a cara depois. Mas no último segundo, ele corre e sobe no trem. E quando ele entra, não tem mais volta. Dentro do Expresso Polar, o clima é completamente diferente. O trem é enorme por dentro, cheio de crianças, todas vestidas de pijama, animadas, conversando, rindo. Algumas estão cheias de certeza, outras só curiosas. Logo o garoto conhece a menina confiante, que acredita sem sombra de dúvida, e o garoto solitário, que parece sempre deslocado, como se não tivesse certeza nem se deveria estar ali. O trem começa a andar e a viagem se inicia, mas não é uma viagem tranquila. Logo de cara ele passa por trilhos perigosos, curvas absurdas, montanhas cobertas de neve. O trem balança, parece que vai descarrilhar a qualquer momento. É impossível não perceber o simbolismo disso. O caminho da fé não é reto, não é seguro, não é confortável. Em um dos primeiros momentos marcantes, o garoto recebe um bilhete. Esse bilhete é a prova de que ele faz parte da viagem. Mas logo depois, ele perde esse bilhete. E esse detalhe é fundamental, porque o bilhete representa a fé dele. Ele entrou no trem, mas ainda não tem certeza se pertence àquele lugar. Perder o bilhete é como perder a própria confiança. Enquanto isso, o condutor observa tudo à distância. Ele não corre para resolver os problemas, ele deixa acontecer. Porque essa viagem não é sobre ser levado, é sobre aprender a caminhar sozinho, mesmo com medo. O garoto sabe que sem ele pode ser tirado do trem, e esse detalhe pesa muito, porque o bilhete não é só um papel. Ele representa a certeza de que ele pertence àquela viagem. Sem ele, a dúvida cresce. E se eu não deveria estar aqui? E se isso tudo for engano? Esse medo é muito real, principalmente para quem já começou a perder a fé em algo que amava. Enquanto tenta resolver isso, o garoto se envolve em situações cada vez mais complicadas. Ele vai parar no topo do trem, enfrenta vento forte, frio intenso, quase cai. O cenário é perigoso, gelado, assustador. Tudo ali parece dizer que aquele caminho não foi feito para crianças. Mas, ao mesmo tempo, cada obstáculo serve para forçar o garoto a agir, a confiar em si mesmo. O condutor continua aparecendo nos momentos certos, mas nunca resolvendo tudo. Ele dá pistas, faz perguntas, lança desafios. Ele parece saber exatamente até onde pode interferir e quando precisa deixar o garoto aprender sozinho. Isso deixa claro que a fé não funciona quando alguém faz tudo por você. Ela só cresce quando você enfrenta o medo por conta própria. Um dos momentos mais marcantes dessa parte envolve o garoto solitário. Ele se sente deslocado o tempo todo, como se não tivesse lugar no mundo. Ele acredita no Papai Noel,
mas não acredita em si mesmo. Esse personagem funciona como um espelho do protagonista. Enquanto um duvida da magia, o outro duvida do próprio valor. E essa combinação mostra que acreditar não é só sobre algo externo, mas também sobre quem você é. O trem, então, chega a uma situação extrema. Ele entra numa região completamente congelada, com trilhos cobertos de gelo, passando por cima de lagos congelados, quase como se estivesse desafiando a lógica. A qualquer momento, tudo pode se partir. O risco é real. Não é mais uma aventura divertida, é sobrevivência. E isso simboliza aquele ponto da vida em que acreditar parece perigoso, arriscado, quase infantil. Nesse ponto, o garoto precisa tomar decisões rápidas. Ele ajuda, é ajudado, erra, aprende. Cada ação mostra que ele já não é o mesmo menino inseguro do começo da viagem. Mesmo com medo, ele segue em frente. Mesmo sem certezas, ele escolhe confiar. E isso faz toda a diferença. Outro detalhe importante dessa parte é como a menina confiante continua firme. Ela acredita sem vacilar, mas também não impõe sua fé aos outros. Ela age, lidera, ajuda. O filme mostra que acreditar não é gritar que algo é real, mas viver como se fosse. A tensão aumenta quando o garoto percebe que não dá para voltar atrás. O Expresso Polar segue em frente, e agora ele entende que o destino não é só o Polo Norte. O destino é aquilo que ele vai se tornar ao final da viagem. E isso começa a assustar mais do que o próprio trem. Depois de tudo o que o garoto passou durante a viagem, o Expresso Polar finalmente desacelera. As luzes mudam, o barulho do trem diminui, e quando ele olha pela janela, vê algo que nunca tinha visto antes: o Polo Norte. Não é só um lugar coberto de neve, é um mundo inteiro em movimento. Elfos correndo, luzes piscando, oficinas funcionando, sinos tocando, tudo vive, tudo respira magia. Nesse momento, o garoto sente um misto de empolgação e medo. Ele chegou até ali, mas a dúvida ainda não sumiu completamente. Ver é uma coisa, acreditar de verdade é outra, e o filme deixa claro que a prova final ainda está por vir. As crianças descem do trem e são organizadas numa grande praça. O clima é de expectativa total. Todo mundo sabe que algo importante vai acontecer. Quando o Papai Noel finalmente aparece, não tem exagero nem espetáculo grandioso demais. Ele surge de forma simples, serena, quase tranquila. E isso é proposital, porque a magia ali não está na aparência, mas no significado. O garoto observa tudo com atenção. Ele vê o Papai Noel, mas ainda assim algo dentro dele hesita. É como se a mente tentasse encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. E é nesse ponto que o filme mostra o verdadeiro conflito. Acreditar não é negar a lógica, é escolher ouvir algo além dela. Chega o momento em que o Papai Noel oferece um presente especial para uma das crianças. O garoto é escolhido. Ele poderia pedir qualquer coisa do mundo, qualquer brinquedo, qualquer objeto, mas sem pensar muito, ele pede um sino do trenó. Esse pedido é simples, mas poderoso. Ele não quer um presente material, ele quer a prova da magia. Quando o Papai Noel entrega o sino, algo estranho acontece. O sino se mexe, mas não toca. Ele olha ao redor e percebe que ninguém estranha aquilo. Para os outros, o som existe, só ele não consegue ouvir, e esse é o momento mais importante da história. O silêncio do sino representa a dúvida final. Mesmo depois de tudo o que viveu, ele ainda não acredita completamente. A fé não pode ser forçada, nem comprada, nem entregue. Ela precisa ser escolhida. No caminho de volta, já no trem, o garoto perde o sino. Ele cai num buraco no chão do vagão, some. Mais uma vez, a magia parece escapar entre os dedos. É frustrante, doloroso, mas isso também faz parte do processo, porque acreditar não significa nunca perder, significa continuar mesmo depois da perda. Quando o garoto finalmente recupera o sino, algo muda. Ele balança o sino mais uma vez e então o som aparece. Claro, forte, inconfundível. Ele escuta.
E nesse instante não há mais dúvida. Não porque alguém provou algo para ele, mas porque ele decidiu acreditar. O Expresso Polar retorna, deixando cada criança em sua casa. Quando chega a vez do garoto, o trem para exatamente onde havia parado no começo da noite. Tudo parece igual, mas ele não é o mesmo. Ele entra em casa, guarda o sino com cuidado e vai dormir. Anos depois, já adulto, ele conta que com o tempo, quase todo mundo deixou de ouvir o sino. Os pais, os amigos, as pessoas ao redor. O som foi desaparecendo para eles, mas para ele, nunca. Porque ele escolheu manter viva aquela parte da infância que acredita no invisível. Agora você vai conhecer um garoto que já não tem tanta certeza assim que o Papai Noel existe. Ele não fala muito, não reclama, mas a gente sente que algo dentro dele está mudando. Ele cresceu um pouquinho mais do que gostaria. Aquele brilho da infância, aquela fé cega no impossível, está começando a apagar. Ele escuta os adultos, percebe os olhares, as conversas cochichadas, e tudo isso vai criando rachaduras na magia do Natal. Só que justamente quando essa dúvida está mais forte, algo inacreditável acontece. No meio da noite, um trem gigantesco para bem na frente da casa dele. Um trem antigo, imponente, cheio de vapor, barulho de ferro, sino tocando e uma presença quase mágica no ar. Esse trem não é qualquer trem, é o Expresso Polar, e ele só aparece para crianças que ainda têm uma chance de acreditar. É uma jornada emocional. Cada vagão, cada conversa, cada desafio que surge pelo caminho fala diretamente sobre crescer, duvidar, errar, confiar e, principalmente, escolher no que acreditar. Dentro do trem, o garoto encontra outras crianças, cada uma com sua própria personalidade. Tem o menino que acredita demais, a garota confiante e determinada, o garoto solitário que parece sempre deslocado. Todos eles representam fases diferentes da infância, jeitos diferentes de enxergar o mundo. E é isso que torna tudo tão especial. Ninguém ali é igual, mas todos estão no mesmo caminho. O condutor do trem é firme, sério, quase misterioso. Ele não fica explicando tudo, não entrega respostas fáceis. Ele conduz, observa, testa. Porque acreditar não é algo que se ensina com palavras, é algo que se vive. E essa viagem vai exigir coragem, escolhas difíceis e, em alguns momentos, enfrentar o medo de frente. Enquanto o trem corta paisagens congeladas, montanhas gigantes e trilhos perigosos, o garoto vai sendo colocado em situações que refletem exatamente o que ele sente por dentro. Dúvida, insegurança, medo de errar, medo de acreditar e depois se decepcionar. O Natal nesse filme não é só uma data, é um símbolo, um teste de fé. A história começa de um jeito bem silencioso, quase íntimo. É noite de Natal, a casa está escura, todo mundo dormindo, mas o garoto está acordado. Ele não consegue pegar no sono porque algo está martelando na cabeça dele. Ele tenta ouvir, presta atenção em cada barulho da casa, do vento lá fora, do relógio. Ele quer escutar os sinos do trenó do Papai Noel. Só que nada acontece. Silêncio total. E esse silêncio diz muito. Não é só falta de barulho, é a dúvida crescendo. Esse garoto não fala muito, mas o filme deixa claro que ele já ouviu coisas demais. Conversas de adultos, comentários soltos, risadinhas, aquele clima de será que isso é verdade mesmo? Ele ainda quer acreditar, mas já não acredita como antes, e isso dói. Porque quando a gente começa a duvidar, não é só o Papai Noel que entra em questão, é a própria magia do mundo. De repente, algo completamente fora do normal acontece. Um barulho alto, metal raspando, vapor subindo. Um trem gigantesco freia bem na frente da casa dele. Não é um trem comum. Ele ocupa a rua inteira, solta fumaça, tem luzes fortes e parece ter saído de outra época. É o Expresso Polar, e ele não aparece para qualquer um. Ele aparece só para quem ainda está naquela linha fina entre acreditar e desistir. O condutor surge logo depois, um homem sério, firme, com uma voz que não deixa espaço para brincadeira. Ele não tenta convencer o garoto com discursos, ele só diz, tá vindo ou não? Essa pergunta é muito maior do que parece. Não é sobre entrar num trem, é sobre escolher acreditar ou ficar para trás. O garoto hesita, dá um passo para frente, depois recua, o medo bate, e se for mentira? E se ele se decepcionar?
Esse é o medo que todo mundo já sentiu alguma vez, o medo de acreditar em algo bonito e quebrar a cara depois. Mas no último segundo, ele corre e sobe no trem. E quando ele entra, não tem mais volta. Dentro do Expresso Polar, o clima é completamente diferente. O trem é enorme por dentro, cheio de crianças, todas vestidas de pijama, animadas, conversando, rindo. Algumas estão cheias de certeza, outras só curiosas. Logo o garoto conhece a menina confiante, que acredita sem sombra de dúvida, e o garoto solitário, que parece sempre deslocado, como se não tivesse certeza nem se deveria estar ali. O trem começa a andar e a viagem se inicia, mas não é uma viagem tranquila. Logo de cara ele passa por trilhos perigosos, curvas absurdas, montanhas cobertas de neve. O trem balança, parece que vai descarrilhar a qualquer momento. É impossível não perceber o simbolismo disso. O caminho da fé não é reto, não é seguro, não é confortável. Em um dos primeiros momentos marcantes, o garoto recebe um bilhete. Esse bilhete é a prova de que ele faz parte da viagem. Mas logo depois, ele perde esse bilhete. E esse detalhe é fundamental, porque o bilhete representa a fé dele. Ele entrou no trem, mas ainda não tem certeza se pertence àquele lugar. Perder o bilhete é como perder a própria confiança. Enquanto isso, o condutor observa tudo à distância. Ele não corre para resolver os problemas, ele deixa acontecer. Porque essa viagem não é sobre ser levado, é sobre aprender a caminhar sozinho, mesmo com medo. O garoto sabe que sem ele pode ser tirado do trem, e esse detalhe pesa muito, porque o bilhete não é só um papel. Ele representa a certeza de que ele pertence àquela viagem. Sem ele, a dúvida cresce. E se eu não deveria estar aqui? E se isso tudo for engano? Esse medo é muito real, principalmente para quem já começou a perder a fé em algo que amava. Enquanto tenta resolver isso, o garoto se envolve em situações cada vez mais complicadas. Ele vai parar no topo do trem, enfrenta vento forte, frio intenso, quase cai. O cenário é perigoso, gelado, assustador. Tudo ali parece dizer que aquele caminho não foi feito para crianças. Mas, ao mesmo tempo, cada obstáculo serve para forçar o garoto a agir, a confiar em si mesmo. O condutor continua aparecendo nos momentos certos, mas nunca resolvendo tudo. Ele dá pistas, faz perguntas, lança desafios. Ele parece saber exatamente até onde pode interferir e quando precisa deixar o garoto aprender sozinho. Isso deixa claro que a fé não funciona quando alguém faz tudo por você. Ela só cresce quando você enfrenta o medo por conta própria. Um dos momentos mais marcantes dessa parte envolve o garoto solitário. Ele se sente deslocado o tempo todo, como se não tivesse lugar no mundo. Ele acredita no Papai Noel, mas não acredita em si mesmo. Esse personagem funciona como um espelho do protagonista. Enquanto um duvida da magia, o outro duvida do próprio valor. E essa combinação mostra que acreditar não é só sobre algo externo, mas também sobre quem você é. O trem, então, chega a uma situação extrema. Ele entra numa região completamente congelada, com trilhos cobertos de gelo, passando por cima de lagos congelados, quase como se estivesse desafiando a lógica. A qualquer momento, tudo pode se partir. O risco é real. Não é mais uma aventura divertida, é sobrevivência. E isso simboliza aquele ponto da vida em que acreditar parece perigoso, arriscado, quase infantil. Nesse ponto, o garoto precisa tomar decisões rápidas. Ele ajuda, é ajudado, erra, aprende. Cada ação mostra que ele já não é o mesmo menino inseguro do começo da viagem. Mesmo com medo, ele segue em frente. Mesmo sem certezas, ele escolhe confiar. E isso faz toda a diferença. Outro detalhe importante dessa parte é como a menina confiante continua firme. Ela acredita sem vacilar, mas também não impõe sua fé aos outros. Ela age, lidera, ajuda. O filme mostra que acreditar não é gritar que algo é real, mas viver como se fosse. A tensão aumenta quando o garoto percebe que não dá para voltar atrás. O Expresso Polar segue em frente e agora ele entende que o destino não é só o Polo Norte. O destino é aquilo que ele vai se tornar ao final da viagem. E isso começa a assustar mais do que o próprio trem.
Depois de tudo o que o garoto passou durante a viagem, o expresso polar finalmente desacelera. As luzes mudam, o barulho do trem diminui, e quando ele olha pela janela, vê algo que nunca tinha visto antes: o Polo Norte. Não é só um lugar coberto de neve, é um mundo inteiro em movimento. Elfos correndo, luzes piscando, oficinas funcionando, sinos tocando, tudo vive, tudo respira magia. Nesse momento, o garoto sente um misto de empolgação e medo. Ele chegou até ali, mas a dúvida ainda não sumiu completamente. Ver é uma coisa, acreditar de verdade é outra, e o filme deixa claro que a prova final ainda está por vir. As crianças descem do trem e são organizadas numa grande praça. O clima é de expectativa total. Todo mundo sabe que algo importante vai acontecer. Quando o Papai Noel finalmente aparece, não tem exagero nem espetáculo grandioso demais. Ele surge de forma simples, serena, quase tranquila. E isso é proposital, porque a magia ali não está na aparência, mas no significado. O garoto observa tudo com atenção. Ele vê o Papai Noel, mas ainda assim algo dentro dele hesita. É como se a mente tentasse encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. E é nesse ponto que o filme mostra o verdadeiro conflito. Acreditar não é negar a lógica, é escolher ouvir algo além dela. Chega o momento em que o Papai Noel oferece um presente especial para uma das crianças. O garoto é escolhido. Ele poderia pedir qualquer coisa do mundo, qualquer brinquedo, qualquer objeto, mas, sem pensar muito, ele pede um sino do trenó. Esse pedido é simples, mas poderoso. Ele não quer um presente material, ele quer a prova da magia. Quando o Papai Noel entrega o sino, algo estranho acontece. O sino se mexe, mas não toca. Ele olha ao redor e percebe que ninguém estranha aquilo. Para os outros, o som existe, só ele não consegue ouvir, e esse é o momento mais importante da história. O silêncio do sino representa a dúvida final. Mesmo depois de tudo o que viveu, ele ainda não acredita completamente. A fé não pode ser forçada, nem comprada, nem entregue. Ela precisa ser escolhida. No caminho de volta, já no trem, o garoto perde o sino. Ele cai num buraco no chão do vagão, some. Mais uma vez, a magia parece escapar entre os dedos. É frustrante, doloroso, mas isso também faz parte do processo, porque acreditar não significa nunca perder, significa continuar mesmo depois da perda. Quando o garoto finalmente recupera o sino, algo muda. Ele balança o sino mais uma vez e então o som aparece. Claro, forte, inconfundível. Ele escuta e nesse instante não há mais dúvida. Não porque alguém provou algo para ele, mas porque ele decidiu acreditar. O expresso polar retorna, deixando cada criança em sua casa. Quando chega a vez do garoto, o trem para exatamente onde havia parado no começo da noite. Tudo parece igual, mas ele não é o mesmo. Ele entra em casa, guarda o sino com cuidado e vai dormir. Anos depois, já adulto, ele conta que com o tempo, quase todo mundo deixou de ouvir o sino. Os pais, os amigos, as pessoas ao redor, o som foi desaparecendo para eles, mas para ele, nunca, porque ele escolheu manter viva aquela parte da infância que acredita no invisível. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.